Imagine você pensando que está no fim da linha, vendo um futuro sombrio como escravo. Essa é uma premissa sombria, assim como muitas coisas nessa obra intitulada Mahou Tsukai no Yumi. Mas talvez essa seja uma das melhores obras que eu vi nos últimos anos, sendo super interessante ponta a ponta, provocando uma série de emoções que vão de tristeza a alegria. E tudo começa com Shizi Hattori sendo leiloada e adquirida por uma figura misteriosa, pela pechincha de 5 milhões de libras. E esse senhor é levado para uma sala onde a troca pela grana é feita. E ao se dirigirem para o lobby, vemos vários containers cheios de criaturas e seres sobrenaturais. Ou seja, essa protagonista tem algo de especial, um tal título de Slight Bag, no qual não sabemos no momento o que significa. E nesse caminho, seu senhorio se apresenta formalmente como Elias Ainsworth, que em sequência a abraça, e ambos são cobertos por espinhos que os teletransportam para os arredores de Londres, sua nova casa. Por lá, o senhor comenta que ela será sua aprendiz, além de libertá-la de suas correntes e dar um espaço para que tome um bom banho. E sozinha no banheiro, ela é abordada por uma Fai, uma criatura mágica igual uma fada, mas que se intitula como Neighbor, ou vizinho em português. Essa criatura demonstra um gigante interesse na ruivinha, e curiosa com sua existência, Shizi pergunta para Elias que raios é uma Slight Bag, que basicamente é alguém que pode atrair criaturas mágicas e interagir com elas, algo que pode resultar em prosperidade para si ou até mesmo seu infortúnio. Além de possuir uma habilidade natural para usar magias, e com uma boa tutela poderá ser uma ótima maga, e é exatamente por isso que Elias quis tornar-se seu mestre. E após isso, ela é presenteada com um colar que a protegerá um pouco antes de ser mandada para a cama. Nessa mesma noite, a Fai aparece novamente e a leva para um passeio pela madrugada, algo que Elias observa de longe, apenas comentando consigo que essa será uma boa experiência para o seu amadurecimento. E logo em seguida, vemos o que ele quis dizer com isso, pois a tela escurece e a música fica um tanto lenta, com a Fai revelando que seu objetivo é sequestrá-la para a Terra das Fadas. E acostumada a ser descartada por seus familiares, de início, a protagonista nem oferece resistência, mas logo seu coração hesita ao lembrar do seu novo mestre. O primeiro que lhe ofereceu um lugar e cuidados, e a única coisa que ela consegue se referenciar como família no momento. Sendo assim, ela declara que ficará com ele. Dito isso, Elias aparece para enxotar essa sequestradora de Araki. E no caminho de volta, no meio do nada e sem qualquer construção emocional, ele simplesmente declara o seu desejo que ela seja sua esposa no futuro. Próxima manhã, somos introduzidos a Silk, a governanta da casa, e ela leva a garota até seu mestre, onde o vemos transformando uma carta em um pássaro, literalmente um pombo-correio. Em seguida, ambos partem para a cidade, com o objetivo de adquirir suprimentos para que a ruivinha comece seu aprendizado mágico. Eles visitam a loja de Angelica Burling, e temos uma breve explicação sobre o funcionamento das habilidades mágicas desse mundo. Em suma, a feitiçaria é basicamente uma forma de hackear a realidade sobre o seu próprio poder, enquanto a magia usa espíritos e fadas para distorcer a realidade e realizar milagres. E como forma de exemplificar, Angélica sumona seu familiar, um espírito chamado Hugo, para que Shizi tenha a chance de experimentar essa nova realidade. Só que o poder dela sai do controle, cobrindo parte da sala com flores de cristal, até ser contida por Elias. E espantada, Angélica pergunta: quem diabos é essa ruivinha? Esse espanto logo se transforma em raiva quando Elias comenta ser uma Slight Bag. Esse tipo de pessoa se diferencia entre magos e feiticeiros normais, podendo utilizar ambas as formas para manipular o mundo. E agora, no retorno para casa, o casal conversa um pouco sobre os pais da protagonista, onde sabemos do abandono deles além da morte súbita da sua mãe. E no fim do percurso, encontram com um padre chamado Simon Cullum, pedindo para que Elias realize 3 tarefas que seus superiores demandaram. E para cumprir um dos objetivos, o mestre e aprendiz seguem para a Islândia em busca de dragões. Só que algo inesperado acontece. Shizi é sequestrada por um dragão e seu misterioso cavaleiro, sendo levada para o ninho deles. E cara, imagine que droga você fazer uma viagem internacional só pra acabar na boca de um lagarto voador. E o cômico é a cara de indiferença dela com esse evento. E ao chegar lá, a ruivinha é deselegantemente jogada na água e quando finalmente resolve emergir, dá de cara com um gigante dragão cego coberto de musgo. O cavaleiro que a trouxe comenta que esse dragão é da espécie Will, pai e mãe de uma nova floresta que se iniciará em sua carcaça. Meio fúnebre, mas curti a premissa. Nesse ponto, vemos Elias surgindo da sombra da sua aprendiz, onde vemos que ele e o cavaleiro que a raptou são velhos conhecidos. Seu nome é Lindel, zelador da Terra dos Dragões, encarregado de impedir que pessoas comuns entrem nela. E eles se conhecem há mais de 300 anos, onde esse mago é velho o suficiente para chamar o próprio Elias de pirralho. Então não deixem a bochecha de bunda de bebê enganá-los, pois esse maluco é um idoso que gosta de fazer travessuras. Enfim,
Os dois magos seguem para uma discussão secreta, enquanto Tizzy fica para trás com os filhotes. E sabem que criança gosta de brincar, né? Esses bebês dragões parecem filhotinhos de cachorro, uma breve cena gostosa de assistir. Eventualmente, eles param de brincar e a Ruivinha puxa conversa com o dragão gigante. Ele está em seus últimos momentos com seu retorno à Terra iminente, se transformando em uma grande árvore, assim como diversos dragões ao seu redor. O interessante é que esses dragões não olham para a morte da mesma forma que os humanos, pois vivem suas vidas ao máximo para não se arrependerem. E nesse momento, vemos um breve flashback quando a Ruivinha era um estudante, sendo ignorada e possivelmente sofrendo bullying de seus colegas, a ponto do pensamento daquele pulinho da laje de um prédio tomar conta dela. Nevin, que intrometidamente estava observando suas memórias, agradece por ela não ter tomado tal decisão. Afinal, humanos não voam, né? Mesmo assim, reconhece que o seu ato de explorar o consciente da garota foi, no mínimo, deselegante. Sendo assim, ele oferece que lhe acompanhe suas memórias do passado, enquanto ainda tinha forças para voar ao pôr do sol. E aqui, escutamos uma linda música e uma ministração de vida. O sobrenome de Tizzy, que é Hattori, significa asas de pássaro, sugerindo que ela também voe pelos céus e experimente a vida. E com o fim da memória, a protagonista se desfaz para a realidade, acompanhando o último momento de Revin, que se transforma em uma árvore com belas flores brancas. Toda essa experiência acabou drenando muita energia da Ruivinha, que acaba desmaiando na grama. Só para acordar em um trem, após um sonho bizarro com um gato e uma mulher perguntando se ela poderia pegar emprestado uma das 9 vidas do felino. E esse trem também não foi feito para qualquer um, e sim para criaturas sobrenaturais, incluindo um gato falante que diz a ele que o rei de sua espécie os espera em Utar, uma espécie de vila onde gatos vagam livremente. E seu atual rei é conhecido como Molly, um senhor nome genérico esse, hein? Ela os recebe com gratidão, visto que a igreja não enviou um feiticeiro, pois eles não têm um histórico muito bom com essa classe sobrenatural. Em seguida, Molly resolve mostrar os arredores para a protagonista, levando ela a um bosque. E nesse caminhar, escutamos uma história antiga sobre um homem hediondo, assassino de felinos, até que o primeiro rei dos gatos conseguiu juntar todos sob sua liderança em um ato de vingança, despedaçando o vilão e não deixando qualquer rastro dele para trás. Mas tal ato teve suas consequências, pois a alma imunda desse homem ficou presa no lago da cidade, onde diversas gerações de gatos têm se sacrificado para conter esse espírito maligno. Por isso, Elias foi incumbido pela igreja de livrá-los desse mal, ou as vidas de vários humanos e gatos serão consumidas em breve. Porém, no meio do nada, uma estranha pessoa agarra a Ruivinha e se teletransporta para cima do lago com uma ferramenta que parece um isqueiro caseiro. X então é lançada para as profundezas do lago e acaba dando de cara com as almas de um antigo casal. Uma das almas é Mina, uma mulher com a saúde debilitada e amante de gatos, e seu marido Matthew, que se tornou a alma corrompida. Felizmente, Elias a salva, comentando que encontrou diversos vestígios mágicos pela cidade, o que está atrapalhando suas investigações. Então, ele precisa que a Ruivinha o ajude a purificar o local, visto que a magia dele não é compatível com esse tipo de trabalho. A noite chega e Elias disponibiliza várias ferramentas mágicas para purificação, além de summonar uma Ariel, a mesma Fae que tentou sequestrá-la anteriormente. Essa espécie é ótima auxiliar para limpeza e purificação através do controle dos ventos. E agora equipada, a Ruivinha dá uma de Jesus, mano, caminhando sobre as águas até o centro do lago. Mas quando está prestes a iniciar os trabalhos, a pessoa encapuzada aparece atrás dela com uma faca em sua garganta, assim como um segundo feiticeiro com uma cicatriz no rosto. Elias o identifica como Henfred, que publicamente declara que o mestre da protagonista a está usando apenas como cobaia. E como se não bastasse, ele também comenta que Elias tem escondido dela uma verdade cruel sobre Slight Bags, de que em breve ela irá perecer. E o motivo desse risco de vida é que ela constantemente absorve e gera magia de forma inconsciente, pois o corpo dela é uma espécie de gerador, criando magia de forma praticamente infinita em troca de consumir sua frágil vitalidade. Henfred então tenta remover o colar do pescoço de Tizzy, machucando a pequena Ariel no processo. Esse evento incentiva a prota a reagir, livrando-se da faca do seu pescoço e dando espaço suficiente para que Elias a salve. Ele afasta os inimigos com sua barreira de espinhos, deixando Henfred em xeque. Assim, Tizzy fica livre para continuar a cerimônia de purificação, sendo levada às memórias das duas almas mais uma vez. E no início dessa experiência, logo vemos Matthew conversando com um feiticeiro de cabelo branco com um sorriso nefasto. O homem procura uma maneira de salvar a vida de sua esposa debilitada, que em breve irá dessa para melhor. Para tal, o feiticeiro sugere a criação de uma poção inspirada nas 9 vidas de gatos. E claro, vendo o estilo desse anime, isso não resultará em algo bom, né? A memória segue, e vemos Mina em busca de seu marido pela cidade, o encontrando em uma casa no interior do bosque. Mas, a visão que ela tem é um tanto grotesca. Essa casa se tornou um matadouro de gatos, e seu marido é o açougueiro nefasto. Ela até tenta devolvê-lo à razão, mas é paralisada pelo feiticeiro errante e forçada a beber uma poção.
Como resultado, a mulher literalmente se desfaz, cujo feiticeiro descreve como um experimento fracassado. E com a sua esposa literalmente cessando de existir, Matthew enlouquece de vez, posteriormente sendo desvivido pelos gatos, se transformando na atual maldição do lago. Vendo essa história, Tizzy fica bastante empática, buscando uma forma de salvá-los dessa miséria. E como ato de misericórdia, ela pede ajuda a Ariel, para que seus ventos purifiquem e levem as almas de ambos para o outro mundo. Em seguida, temos uma linda cena com o casal se encontrando em Campo de Flores, finalmente livres após décadas de sofrimento. Já do lado de fora, Elias e Henfred conversam sobre o leilão onde Tizzy foi adquirida, onde fica claro que o cara com cicatriz no rosto tem preconceito contra não-humanos. Mas ambos são interrompidos com a purificação das almas, juntamente com o vento carregando diversas pétalas de flores. Vendo o sucesso do procedimento, Henfred se retira, avisando para que Elias preze pela vida de sua aprendiz humana. Dito isso, finalmente esse assunto é abordado entre mestre e discípula, onde ele admite que sua expectativa de vida é de apenas 3 anos. Além de confessar que nunca comentou sobre tal assunto com ela, porque não havia necessidade até o momento. Mesmo assim, está em seus planos salvá-la desse final triste. Nesse ponto, Tizzy cai no sono e voltamos para a Inglaterra, com ela em repouso no bosque no estilo Branca de Neve, sendo observada por Elias e Simon. Mas também temos uma visita inesperada de alguém muito importante. Uma linda música ecoa pelo bosque, anunciando a chegada da Rainha das Fadas Titânia. E diga-se de passagem, eu não esperava fanservice algum nesse anime, mesmo que leve. E querendo conversar a sós com o mago, ela imediatamente transporta Simon para outro canto na floresta. Antes que ela possa começar a falar, seu marido Oberon os interrompe. O Rei das Fadas tem a personalidade de palhaço, mas com um bom coração. Ele ajuda na recuperação de Tizzy, coletando magia da própria floresta e infundindo no corpo dela. A garota fica bem confusa ao acordar em meio a essas novas criaturas, mais ainda quando Oberon começa a questionar sobre o relacionamento dos dois e se eles já têm filhos. Típica conversa de alguém que quer ser vovô, sabe? O cara é muito zoeira, a ponto da sua própria esposa faça com que os cães deles o ataquem para acalmá-lo. E vendo que seu marido acabou completamente com o clima, Titânia então decide ir embora e aproveita para convidá-los para a Terra das Fae. Algo que não agrada muito seu servo de cabeça de pedra, Spriggan, que comenta a Elias para manter seus pés longe de lá. Pois afinal, ele culpa esse cara por um erro do passado que resultou em uma enorme perda de espíritos para o mundão, o que Oberon refuta, comentando que os reais culpados foram os humanos. Deixando os dois de lado, o anime muda a cena para Alice e Henfred, sendo chantageados pelo feiticeiro que causou o incidente com Mina e Matthew. O rapaz deixa claro que o feiticeiro com cicatriz na cara não conseguiu o que ele estava demandando, e certeza que coisa boa não é, né? Em seguida, voltamos para Tizzy praticando magia com a ajuda dos espíritos ao seu redor, mas seus estudos são interrompidos com ela e seu mestre sendo convocados pela igreja. No caminho, Elias lhe dá um anel com o objetivo de diminuir a produção natural de magia pelo seu corpo, que a princípio é benéfico para prolongar sua vida, mas para que funcione corretamente, ela precisará manter sua mente bem calma. Ele também recomenda que ela faça um contrato com um familiar, um espírito que será seu servo em troca de consumir sua magia. Por fim, eles chegam à igreja apenas para encontrar um cadáver mutilado. Sendo assim, Elias sai para conversar com os responsáveis, deixando Tizzy para olhar os arredores. E a ideia genial da garota é o quê? Ir ao cemitério. Lá, ela é atacada por uma criatura vagando pelas sepulturas, que parece com os espíritos do filme Viagem de Chihiro. E entendendo o risco de sua vida, a ruivinha começa a correr. E quando está prestes a ser pega, é salva por um cara de cabelos pretos que destrói o espírito esmagando sua máscara. Só que esse cara está muito ferido para conseguir manter sua forma humana, se transformando em um cachorro negro antes de desmaiar nos braços da ruivinha. Nesse ponto, ela é abordada também por Alice, exigindo que ela entregue o cão. E claro que a garota não aceita, né? E aproveitando que a loirinha está de guarda baixa, ela usa sua poção de sono para adormecê-la. Em seguida, vemos as memórias desse cão negro enquanto ele está desacordado. Seu nome é Ulisses e sua ex-dona chamada Isabel era muito amável com ele. Mas a cena é cortada quando ele acorda, com seus ferimentos já tratados pelas poções de Tizzy. A Lizzie também acorda, tentando partir para o ataque, só para perceber que seus pulsos estão amarrados. Nesse ponto, conseguimos entender o porquê ela quer pôr as mãos no cachorro, pois um certo pirralho de cabelo branco exigiu de seu mestre criaturas mágicas para criar uma quimera. E óbvio que Hendred recusou, né? Mas visto a última cena do encontro dos dois, acredito que ele não tenha tido muito poder de escolha. E como forma de proteger seu amado mestre, ela resolveu puxar a responsabilidade para si. O papo das duas é interrompido por Elias surgindo através das sombras. Deselegantemente, o mestre escutou toda a conversa entre as duas aprendizes. E sendo assim, Alice pede ajuda para combater esse tal pirralho.
Porém, nesse exato momento eles são atacados, com Cheese sendo empalada ao proteger a loirinha. Esse ataque foi realizado pelo tal pirralho, que apenas a chama de rato de laboratório. Elias fica possesso de raiva, tomando uma forma monstruosa que parece um leixe super crescido. E quem já jogou o Witcher sabe o que eu quero dizer. Ele imediatamente ataca a Quimera, enquanto Cheese é socorrida por Ulysses. Nesse ato, ela afunda nas memórias dele, onde vemos Isabelle sendo atropelada por uma carruagem. E Ulysses, que era um cão normal naquela época, esperou em seu túmulo sob suposição que ela estava apenas dormindo. Até que, supostamente, também faleceu no local. Felizmente, a Ruivinha milagrosamente acorda, só para testemunhar a sangrenta batalha, com a Quimera sendo aniquilada pelo seu mestre. Em seguida, com uma voz bem sinistra, Elias se refere ao garoto como Cartaphilus, que não curtiu nem um pouco de ser chamado assim. E antes que uma segunda batalha comece, Henfred surge atrás do garoto metendo uma bala queima-roupa na cabeça do bastardo, mesmo reconhecendo que isso apenas iria deixá-lo desacordado por um tempo. Só que não por tempo suficiente. Ele logo se levanta, recompondo seu cérebro e revelando uma segunda quimera com restos mortais de Isabelle. Isso claramente deixa Ulysses irritado, mas quem fica com ódio profundo é Cheese. A garota resolve tirar um X1 com a quimera tarântula e mesmo Elias não consegue impedi-la. Mas felizmente, tem quem salve a pátria, e dessa vez um novo espírito aparece para salvá-los. Um Will-O-Wisp, que em português significa vontade dos espíritos. Ele é um protetor do cemitério e portador da chama azul. Esse espírito estimula que o cão negro seja o familiar da protagonista, dividindo o seu poder mágico, assim como o seu tempo de vida nesse mundo. Mas antes que a Ruivinha possa aceitar a proposta, o inimigo aparece novamente e imediatamente ataca todo mundo. Elias bloqueia todos os golpes, enquanto Alice dispara uma bala mágica decepando seu braço. Isso dá tempo suficiente para que o pacto entre Cheese e Ulysses seja feito, recebendo um novo nome no processo. Em seguida, o cão parte para o ataque, desvivendo a nova quimera. E após essa derrota, o feiticeiro decide ir embora, dizendo que seria um pé no saco desfazer um pacto de familiar só para recuperar um insumo para uma nova quimera. Enfim, perigo contido, e agora Cheese, Ruth e Elias finalmente voltam para casa com seu trabalho encerrado. E depois de alguns dias, vemos que o mestre da casa ainda não saiu do quarto desde a última batalha, provavelmente por usar muita energia. Enquanto isso, a Ruivinha fica meio entediada, visto que está sem quem guiá-la nas práticas com magia. Sendo assim, Silk resolve animar as coisas. Ela dá uma carteira cheia de bufunfa para a protagonista e a empurra para fora de casa. Basicamente, ela mandou a garota se divertir pela cidade, mas que volte ao anoitecer, hein? Logo no início do rolê, ela encontra Angélica e juntas fazem tudo pela manhã, parando até para tomar um suquinho. E vemos que essa comerciante parece aquela tia que se preocupa com sua sobrinha, sabe? Dando um peteleco na testa quando ela não conta a verdade sobre seu estado de saúde. No fim do dia, elas se despedem e Cheese volta para casa reflexiva após a conversa com sua amiga. E agora em casa, ela decide verificar o estado do seu mestre. E eu não sei se foi uma boa escolha, hein? Mano, que cena típica de filme de terror. A garota entra no quarto escuro e a porta repentinamente se fecha, com seu mestre avançando nela em sua forma que lembra parcialmente uma serpente. Só que essa garota tem nervos de aço e decide ficar com ele até o dia seguinte. Mas, só por precaução, Silk ficará de guarda. Um novo dia começa e vemos que Elias tomou um chá de sumiço. Então a Ruivinha e seu cão procuram por ele em diversos lugares, mas sem sucesso. Nesse processo, eles se deparam com um homem e uma vampira, Liden Seed, pendurada no ombro. Esse tipo de criatura dá grandes habilidades às pessoas em troca do seu sangue, mas parece que esse senhor não percebeu que está nessa relação. Em seguida, o velho convida para tomar um chá, se apresentando oficialmente como Joel Garland. E por acaso, ele também é escritor. Ele lhe empresta um manuscrito de uma história de amor inspirado em um breve momento que conseguiu ver uma linda vampira no passado. E aqui vemos que essa criatura não está lhe dando qualquer habilidade. Ela só está com ele por sentir algo diferente, que de acordo com ela, só sabe que não é amor. Com a tarde chegando ao fim, Cheese se despede de ambos, mas não sem a vampirinha tirar uma casquinha dela. E agora em seu caminho de casa, ela recebe uma mensagem telepática de Ruth, dizendo que encontrou Elias descansando em um lago. E ao chegar lá, a prota pergunta o porquê dele nunca contar nada sobre sua vida. Afinal, ela não sabe que tipo de criatura mística ele é e por que seu corpo está tão desajustado no momento. Ela até declara que mesmo que seja egoísmo por parte dela, gostaria de saber mais sobre seu mestre. E mano, essa garota tá apaixonada, simples assim. A síndrome de Estocolmo corre forte na veia. Mas esse confronto de pseudo-amantes é interrompido por um familiar enviado por Lindell que deseja se encontrar com Cheese. Ele até enviou um de seus dragões para buscá-la. Ele quer entregar um cajado mágico feito da madeira da árvore do finado dragão Nevin, mas
mas quer que ela venha sozinha, supostamente sob o pretexto de querer passar um tempo com sua neta. Sendo assim, dia seguinte ela parte para a Terra dos Dragões, juntamente com Ruth, através da companhia aérea Draconiana. A viagem ocorre com pouca turbulência e uma linda vista sobre as nuvens até seu destino final. Chegando lá, Lindell os recebe e os leva até neve em seu trenó encantado. E talvez sua identidade secreta seja de Papai Noel. Isso ou alguém infringiu as regras de propriedade intelectual aqui. Enfim, finalmente no Ninho dos Dragões, vemos a linda árvore de neve. Mas se Cheese achou que receberia um cajado de bom grado assim, está enganada. Ela recebe uma serra de madeira e terá que preparar a sua própria ferramenta. Em seguida, a cena muda para um jantar, onde vemos que ela cumpriu com o objetivo, apesar de ter se machucado no processo. Nada que Lindell não resolva, né? E nesse jantar, ele aproveita para comentar um pouco do seu passado, contando como conheceu Elias. Ele começa com um óbvio, explicando que magos são diferentes dos humanos normais, com habilidades de ver espíritos e fazer milagres, e muitas vezes vivendo além da expectativa da vida dos humanos. No passado, muitos se perguntavam do motivo dessas habilidades, assim como qual o propósito de nascer com elas. Muitos magos antigos, incluindo ele mesmo, buscaram essas respostas e acabaram perecendo na busca pela verdade. Mas, em algum momento de sua vida, ele cansou de buscar e simplesmente escolheu uma vida nômade. E foi em uma de suas viagens que ele conheceu Elias. Naquela época, ele não tinha uma identidade e nem sequer memórias. Essa estranha criatura com um crânio de bode simplesmente apareceu na floresta e tem vagado por ela desde então. E Lindell também não faz a menor ideia que tipo de espírito ele é, apenas conseguindo identificar que parece uma fusão de um humano com uma fae. Sendo assim, ele busca o conhecimento de sua mestra em um local distante além do mar. Essa tal maga que mora em uma cabana parece usar roupas bem mais modernas que o seu tempo atual. Porém, mesmo ela não consegue identificar prontamente o que é o Elias. Talvez seja o primeiro de sua espécie. Ela até pergunta sobre seu passado, mas infelizmente, a única coisa que essa criatura consegue se lembrar é uma cena completamente em vermelho. E agora, não tendo um direcionamento na vida, a mestra pede que Lindell seja o mestre dele, algo que o aprendiz meio que aceita. Sendo assim, Elias recebe o seu colar e seu nome como presentes dessa mestra. Após isso, vemos Lindell e seu novo parceiro viajando pelo mundo, onde tudo é novidade para essa criatura que rapidamente aprende como viver em harmonia com a natureza. Mas lidar com humanos é uma experiência bem diferente. Em uma certa noite, eles entram em uma aldeia onde Lindell oferece seus trabalhos de cura em troca de comida. Mas, em uma dessas casas, havia uma criança com capacidade de enxergar espíritos. E é claro que a forma de Elias deve levantar terror em qualquer humano normal. Sendo assim, Lindell é repentinamente perseguido e acusado como espírito demoníaco, sendo apedrejado pelos aldeões. E vendo seu amigo ferido, Elias perde um pouco do controle e tenta atacar o vilarejo. E sejamos sinceros, a galera seria dizimada em segundos se seu mestre não intervisse. Lindell usa uma magia de teletransporte para uma floresta encantada, mas incapaz de andar após usar esse poder, ele pede que seu discípulo o carregue para a saída. Agora são e salvos, vemos Elias pensativo, acreditando que em algum momento antes de perder suas lembranças, ele já havia comido um humano. Mas isso não assusta seu mestre, que comicamente comenta: acredito que sou gostoso, mas por favor não me coma. Não foi o melhor alívio cômico que eu já vi, mas diminuiu um pouco da tensão do papo. A cena volta para o presente, com Lindell confessando que realmente teve muito medo naquele momento. Mas em seguida, ele comenta que o medo logo cessou quando ele provou a sopa que seu discípulo fez, que estava horrível. Após esse evento, o próprio Lindell sugeriu que ele não falasse abertamente de si, visto que os humanos são criaturas fáceis de assustar, e bem cruéis contra aqueles que apresentam um perigo desconhecido. E mano, acho que essas foram as palavras mais verdadeiras que escutei vendo essa obra, pois se existe um mal no mundo, ele se esconde atrás do coração dos humanos. Enfim, a noite passa e logo pela manhã vemos a Ruivinha lavando seu rosto, só para ser empurrada para o fundo do lago por uma horda de bebês dragões. E sinceramente, acho que cair em lagos deve ser o poder secreto dela, só pode. Enquanto ela se seca, Lindell corta umas mechas do seu cabelo, que servirão como núcleo mágico do cajado. Mas mais uma vez, se ela acha que ele irá produzir a ferramenta, está enganada, pois seu próximo trabalho é de marcenaria na fabricação do cajado, quase terminando o processo ao cair da noite, deixando o resto para o próximo dia. Nesse ponto, o anime nos presenteia com uma cena que aquece os corações, com uma linda canção enquanto fadas chegam para dançar no desabrochar das flores. E claro que Cheese dança até não poder mais, parando para descansar em frente ao lago. E toda essa magia cria uma espécie de espelho d'água, permitindo que Elias e sua discípula possam conversar em uma videochamada. Em um momento bem interessante, com o mestre confessando que se sente solitário sem a presença dela. Que fofo, hein? Sendo assim, ela lhe envia flores pelo espelho d'água, terminando a chamada dizendo que voltará em breve.
A cena muda para a manhã seguinte, com Cheese empunhando seu cajado. Sendo assim, está na hora de infundir os poderes mágicos do seu cabelo e 2 gemas preciosas. E esse é o último momento que Lindel ajuda na fabricação, usando seus poderes para dar os últimos toques. No momento que Cheese toca no cajado, ela é transportada para um lugar coberto de neblina, com a presença do dragão Nevin. Ele comenta que estão na fronteira entre o mundo dos vivos e aqueles que já terminaram sua jornada. E está grato por ela ter usado um de seus galhos para fabricar seu cajado, criando um vínculo entre eles. Os dois continuam um papo, onde a protagonista reflete sobre o seu receio de ser abandonada, assim como foi por sua mãe, que talvez não a quisesse viva. Já Nevin, por outro lado, se sente grato pela vida dela, pois teve a oportunidade de conhecê-la em seus últimos momentos de vida. Além de saber que sua presença poderá salvar ainda diversos espíritos pelo mundo, assim como ela fez com Mina, Matthew e Ulysses. Por fim, Neve comenta que seu cajado dará poder para que ela alcance os lugares que desejar. E ao voltar para a realidade, Cheese faz seu primeiro ato mágico com o cajado, que é voltar para casa, o lugar ao qual pertence. E com um forte desejo em seu coração, ela invoca os espíritos de fogo, a transformando em uma ave com selo de aprovação Ikki de Fênix. Rapidamente ela parte para casa em uma jornada pelos ares, explorando sua plena capacidade de voo. E chegando lá, seu mestre a recebe calorosamente, com direito a purpurina e tudo mais. Ao mesmo tempo que a chama de imprudente por usar tanto poder mágico. Ela então adormece em seus braços e sonha com seu passado, lembrando dos seus pais, os quais também podiam ver espíritos. Essa lembrança é algo que ela havia esquecido, e ao acordar, vemos uma mulher renovada e esperançosa com o futuro, muito diferente da garota do início do anime. Fechando a primeira parte dessa obra, que tem sido trabalhosa de resumir, viu? E assim que eu terminar de assistir o resto, lançaremos a segunda parte. Enquanto isso, nos digam se curtiram essa história e se inscrevam no canal para acompanhar os próximos lançamentos, beleza? Agradeço a todos e um abraço caloroso!